galerinha, ótima noite, ótima semana pra você, tá? Estamos iniciando mais uma semana e hoje mais um vídeo. Então, vamos lá, porque você já sabe, quando eu, Alex Alves, pinto nessa tela aqui no Trico News, vem muita informação, novidade e atualização sobre o nosso leão. É isso mesmo, e eu estou com a adrenalina lá em cima, tá? Felicidade é pouco pra retratar o que eu estou sentindo, mas vamos lá, vamos trazer um conteúdo diferente pra você já tá acostumado, né? Aos finais de tarde, início de noite, eu, Alex Alves, pinto aqui para te informar sobre as últimas 24 horas do Fortaleza Esporte Clube, aquilo que virou notícia, novidade, informação do Rei Leão do Brasil. Então vamos lá, vamos começar. Começo te desejando uma ótima semana, que o Papai do Céu abençoe muito a sua semana e que seja repleta de bênçãos e de vitórias, com certeza, na vida pessoal, sentimental, em tudo que você fizer, tá? Desejo de coração para você. Mas vamos lá, antes de eu começar, já venho logo com aquele pedido. Gente, a gente tem que pedir porque é necessário. Nosso trabalho é feito para a gente conseguir conquistar você. E isso a gente quer demais, tá? Então quero te conquistar, quero que você faça parte aqui do nosso trabalho. E eu já venho com aquelas indagações, aqueles adjetivos que qualificam o nosso conteúdo. Primeiro, inscreva-se no canal, ajuda a gente aí, a gente já chegou aos 6.200 e queremos ir além, queremos chegar aos 7, aonde você permitir, porque você é quem faz esse número crescer, tá? Então inscreva-se no canal, ativando logo o sininho das notificações para estar atualizado sobre todos os conteúdos que a gente coloca aqui e expõe no YouTube. Então, inscreve-se no canal e ativa o sininho das notificações. Feito isso, logo em seguida você já vai logo deixando o like, tá? Você vê que não é só o Trico News, como mídia alternativa do Fortaleza, que você deve acompanhar, que pede o like. Porque o like para o YouTube é a maneira que você, telenauta, telespectador, diz que o conteúdo é bom e que ele pode propagar, divulgar e, claro, espalhar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, quando você deixa o like, é assim que o YouTube vê. E por isso que a gente, tanto eu, Alex Alves, aqui no Trico News, como o nosso querido Eduardo Damasceno, como o PM, como todos que fazem a mídia alternativa do Fortaleza, pedem o seu like. Então, galera, é essencial e fundamental que você colabore com o like, tá? Então já vai deixando logo o seu aí para fortalecer esse conteúdo, beleza? Vamos embora? Vamos trazer as informações de hoje. Falo sobre a repercussão da vitória do Fortaleza em cima do Vitória. Repercutiu mundialmente, tá? Muita gente falando sobre isso, até um tal de Messi comentou sobre o nosso querido Palermo do Tricolor de Aço, beleza? Falo também, repercuto sobre 2 jogadores que nem estiveram na lista do nosso querido Palermo para a estreia deles no domingo agora, né? Quem são eles e o porquê que eles não estiveram na lista, eu conto os detalhes, só você aguardar um pouquinho, tá? E aí encerro falando sobre o cara do momento do Fortaleza, o homem que o pé dele gera os gols no Tricolor de Aço. Você já sabe o que eu tô falando, sabe não? Fica aí, fica aí que eu vou contar todos os detalhes para você, tá? Então, vamos lá, vamos para cima, vamos começar a semana de forma bem positiva pra gente cada vez fazer esse negócio crescer, tá? Só não esquece, tá? Deixa o like, que o like fortalece e agrega muitos valores. Então, vamos embora, vamos iniciar o vídeo. Salve, salve, nação tricolor! Eu me chamo Alex Alves e esse aqui é o Trico News 1918, canal de mídia alternativa do Fortaleza, falando sempre do meu time de coração, meu Tricolor de Aço e seu também, com certeza. Então vamos lá, vamos trazer aqui, você já sabe, as últimas 24 horas do Tricolor de Aço é comigo, Alex Alves, e eu não fujo dessa responsa, tá? Gente, domingo, a gente enfim fizemos as pazes com aqueles 3 pontinhos, né? E foi ótimo pro Fortaleza, não só a vitória em si, em cima do Vitória, que é um trocadilho, como a repercussão de tudo isso, tá? Começo primeiramente falando que, por mais que a tabela não tenha mexido para a gente continuamos ainda em 19º colocado, mas mexemos a pontuação de 15 pulamos para 18. E aí ficamos mais próximos de sair dessa zona aperreante, agoniante, que a gente está muito incomodado com ela, né? Estamos a 5 pontos de sair da zona e temos confronto direto, então creio muito que a gente possa sair aí nas próximas rodadas, a gente já deva estar saindo dessa zona de rebaixamento, tá? E só para você entender, para o Fortaleza hoje é 5 pontos para sair da zona e mais 5 para chegar à 10ª colocação. E aí já é olhar, com a cabeça erguida para cima e para frente, tá? Mas, gente, além do Fortaleza ter vencido, foi ótima rodada para o Tricolor de Aço, porque do 10º até o 20º, somente o Tricolor foi vitorioso nessa rodada. O restante dos times ou perderam ou empataram. E isso foi ótimo, tá? Rodada perfeita para o Fortaleza. Rodada mesmo de dizer assim, além da queda, o coice para os adversários, que pra gente foi, a galope, tá? O Fortaleza foi a galope nessa rodada. Parabenizar os jogadores pelo grande jogo, que eu estava lá e percebi que eles jogaram e se dedicaram demais, todos, sem exceção. E, dizer que daqui pra frente as coisas começam a mudar, a gente começa a respirar ares melhores. Só para você ter uma ideia, repercutiu até essa vitória lá na Argentina. Jornal Olé e todos os jornais repercutiram o primeiro jogo de Martim Palermo. E essa vitória do Fortaleza, que já não vencia
Fazia tempo, viu? A última foi contra o Red Bull Bragantino, que eu estava lá também no Castelão. Diga-se de passagem, eu sou pé quente. Não é que eu queira me gabar, não, mas eu sou pé quente, tá? Se o Fortaleza quiser pagar para me instalar todos os jogos, pode ter certeza que a gente vai pontuar muito mais. Mas tirando a brincadeira de lado, repercutiu mundialmente, chegou lá na Argentina, chegou também nos Estados Unidos, Messi, Suárez falaram sobre a vitória do Fortaleza e que bom que a gente respira esse ar maravilhoso, não é verdade? A gente que estava aí atormentado, sem vencer, sem pontuar, vendo o time jogar muito mal, começa a ver com a chegada do Palermo várias modificações, sistema tático, postura e muitas outras coisas. Eu observei isso, tenho certeza que você também observou, porque muita gente falou sobre o assunto, né? Então, gente, ó, ótima vitória, começamos uma semana ótima, com a rodada favorecendo demais. Então, tudo isso formou um L perfeito para o Tricolor de Aço e que bom que a gente agora pode olhar para isso, né? Mas beleza, então, o jogo de domingo foi maravilhoso, mas teve dois atletas que chamaram a atenção a sua ausência, não chamou? Você percebeu isso? Dois caras que realmente, digo assim, cara, o que foi que aconteceu que esses caras ficaram de fora da lista? Primeiro, foi o Lucas Sacha, jogador fundamental e importante no sistema dos outros dois treinadores que estiveram aqui antes do Palermo, né? Tanto o Vojvoda como o Renato Paiva utilizavam muito o Lucas Sacha. Certo que o Lucas estava lesionado antes de ter a paralisação aí da data FIFA, e aí restava saber se ele tinha se recuperado ou não. Ele tinha se recuperado, já estava naquela transição, estava treinando, mas o Palermo decidiu não levá-lo para o jogo. O Palermo explicou, disse que a questão do Lucas era que ele só tinha treinado 2 treinos na semana e preferiu preservá-lo para o próximo jogo. Ele está aí 100%, ou pelo menos próximo dos 100%, e aí contribuir e colaborar muito mais com o Fortaleza. Concordo com ele. Se é de levar o cara meia boca, correndo o risco ainda de sofrer novamente a lesão, porque ainda não está pronto, né, para voltar a campo, realmente o Palermo está pensando o correto, está indo dentro daquilo que se espera dele. Ter consciência de que jogador só joga quando está bem, e ele precisa estar nessa condição, e aí vai contribuir muito mais com o time. Eu pergunto para você, a postura do Palermo, não levar o Lucas Sacha nem para reserva, foi correta? Comenta aqui, ó, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Aí logo depois eu falo também de outro jogador que se falou bastante dele na semana. Inclusive eu trouxe aqui em vídeos que ele estava se destacando nos treinos, né? A mídia estava repercutindo demais. E é um cara que a gente anseia pela sua estreia para ver o que ele pode contribuir para o Tricolor de Aço. Você sabe que eu estou falando do outro jogador que está aí na foto junto com o Lucas Sacha, que é o Guzmán, né? E o Guzmán também não esteve na lista dos relacionados para o jogo. E aí chamou bastante atenção, porque o Guzmán é um jogador que a gente tem ansiado pela sua estreia, para saber o que ele pode produzir para o Fortaleza. Mas o Palermo explicou. Disse que tem os jogadores no setor, e são vários, né? A gente está aí com o Prior, que hoje a gente considera titular, ou pelo menos foi o primeiro titular de Palermo ali no meio, como camisa 10. E aí depois entrou o Pochettino, que também foi citado por ele, e o Crispim, que também foi citado. Então, são 3 jogadores para a mesma função. E para o Palermo, esses 3 estavam aí, na visão dele, mais prontos do que o Guzmán. Ele me explicou dessa forma. Ipsis literi, como a gente fala, mas deixou a entender assim, que parece que o Guzmán ainda não está 100%, ainda precisa um pouco mais de preparo físico, um pouco mais de detalhes para poder ele chegar no ponto. E eu acho que é isso que o Palermo precisa ver nele, né? Diz que é um jogador que está bem predisposto, que quer jogar, mas que ainda tem esse pequeno cuidado com o Guzmán. E aí a gente anseia por esse momento de ver o Guzmán, mas parece que a gente vai esperar mais um pouquinho, tá? Não sei se ele já joga contra o Palmeiras, se ele vai viajar entre os relacionados, mas sei que ele já está em condição e hábil para o jogo. Mas claro, quem sabe de tudo é o Palermo. Eu estou gostando muito da postura dele. Ele fez justamente aquilo que a gente falou na questão tática, né? Começou o jogo de uma maneira, finalizou de outra e mostrou a gente uma capacidade imensa de dominar as questões que a gente tanto precisa. Primeiro, uma defesa sólida, meio campo bem rígido e um ataque produtivo. É o que nós precisamos, então não posso questionar o Palermo por não ter levado o Guzmán. Você concorda comigo? Se concorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Seguindo em frente, eu já mudo de assunto e já falo sobre outro jogador que vem ganhado destaque na equipe tricolor. Falo de Matheus Pereira, tá? Matheus que chegou há pouco tempo, mas já está conquistando um espaço e preenchendo uma lacuna grande no Fortaleza. Para ter uma ideia, o Matheus Pereira já tem 3 assistências e 1 gol. E é um jogador considerado um jogador de contenção, volante, né? Ou segundo volante. Não é um cara de criação, não é um cara que se espera dele aquela bola para chegar ao ataque, mas ele tem sido isso. No último jogo agora, novamente ele colocou ali numa condição bem bacana, no nosso lateral esquerdo, Pachequinho, né? Lançou aquela bola perfeita, tá? Na medida onde o Pacheco dominou e só correu com ela conduzindo e foi deixar ela dentro do gol. Então, o Matheus Pereira
ganha um destaque por ser um cara de muita mobilidade, ser um cara que está sendo muito bom nas transições do meio para frente e mais, né? Tem aí esse quesito, como já era um camisa 10, que também joga como 5 e também como 8, ele faz muito bem isso e tem uma visão, ó, muito boa, tá? Parabéns, Matheus Pereira, grande destaque no Fortaleza. Para mim, a melhor contratação que o Fortaleza fez nessa temporada. Você concorda comigo? Concorda que o Matheus Pereira é a melhor contratação do Lion nessa temporada? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Matheus Pereira, para mim, cracaço de bola, vai ajudar demais. É uma peça que eu digo que encaixou muito bem, ainda tem muito a crescer dentro desse time. E ó, perfeito, tá, Matheus? Continue assim, que eu vou estar sempre te elogiando daqui, beleza? Para fechar o vídeo, eu trago uma ótima informação para a gente fechar esse início de semana e começar com tudo essa semana, já olhando para o próximo jogo, tá? E ó, digo que já tem gente falando que o Palmeiras pode vir com um time misto, ou poderá utilizar um time misto contra o Fortaleza. E aí você me pergunta por quê? As semifinais da Libertadores, né? Uma competição que todo mundo quer chegar à fase final e tudo mais. Então, para o Palmeiras, é um jogo de suma importância. São 2 duelos contra o River Plate. Time que a gente já enfrentou, diga-se de passagem, tá? Primeiro duelo lá na Argentina é dia 17, 3 dias antes do jogo com o Fortaleza. E o segundo duelo é dia 24. E a depender do resultado do dia 17, com certeza o Palmeiras deverá ir com um time bem misto. Ou até, independente disso, o Palmeiras deverá para jogar em casa, com os seus jogadores descansados e ter, claro, toda a condição de passar para a fase seguinte. Então, pode vir essa boa notícia pra gente do Palmeiras lançar um time misto e aí facilita um pouco, né? Claro que time misto do Palmeiras ainda é um bom time, tem muitas peças de valor lá no elenco do Palmeiras, mas claro que você não ter as principais peças, isso já ajuda muito o Lion. E aí imagina aí, se for um mistão bem completo, a gente traça eles, não traça não? Vai ser um pouquinho misto, ó, no capricho. Então, pode acontecer isso e aí a gente ganhando o Palmeiras, esquece porque a gente vai para São Paulo, aliás, para Sport de São Paulo com tudo. E aí, se a gente vencer esses 2 confrontos, somar mais 9 pontos em 3 jogos, a gente já vai subir, pegar o elevador e ó, vamos longe. E aí segura o leão, porque vai ficar daquele jeito que a gente sempre gosta e está acostumado, tá? Então essas são as informações de hoje, essas são as novidades, já pedindo a você para contribuir, colaborar com seu like e claro, se inscrever no canal para fortalecer. Tamo junto, ótima semana e vamos com tudo que é o Lion, não tem jeito.